Bom, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença aqui nesses eventos que a gente tem feito para divulgar e trocar experiências em direito ambiental. E um dos temas que sempre é muito questionado, perguntado, e a gente trouxe aqui para que todos possam pensar um pouquinho, é da responsabilidade ambiental empresarial, especialmente nas circunstâncias onde o patrimônio dos sócios é atingido, né? O que acontece quando a empresa encerra as suas atividades ou quando as empresas são vendidas, no caso da própria sucessão empresarial, que é um tema que a Luciana Viana Pereira, eu convidei ela tem já um trabalho bem efetivo nessa área, né, nesse assunto específico, e dentro do objeto desses eventos é trazer pessoas que tenham experiência e que tenham conteúdo para poder trazer essa experiência de forma prática, mas também com esse conteúdo jurídico e técnico ambiental. A gente já teve diversas pessoas falando da parte jurídica, mas também teve outras pessoas também falando da parte técnica, né? E vamos continuar fazendo isso no ano de 2021. Então, agradeço a presença da Lu, que vai falar sobre a responsabilidade ambiental empresarial. A Lu, ela é advogada, sócia do escritório homônimo, né, Luciana Viana Pereira Advocacia. Ela é mestranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, pós-graduada em Direito Ambiental pela PUC do Rio de Janeiro, em Gestão Ambiental a COP Universidade Federal do Rio de Janeiro, autora de diversos artigos sobre direito ambiental e professora em curso de pós-graduação e também palestrante. Luciana Viana Pereira, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade e pela oportunidade da gente poder debater aqui neste dia, neste final de tarde. A palavra é toda tua. Obrigado mesmo. Bom, primeiro eu que queria agradecer o convite. É um prazer estar conversando com você de novo, Burma, né? A nossa parceria aí já tem longa data lá pela UBA e acaba que a UBA nos proporciona acabar fazendo amigos por esse Brasil todo, né? Então, isso é muito bacana, é muito gostoso, é muito legal de trocar experiência e acabar gerando esse tipo de momento e de conversa e a gente poder trocar a experiência, poder conversar e debater os temas, eu acho que é super interessante com pessoas, né, de tanta relevância no direito ambiental como você, enfim, como outros que a gente está vendo aí também que já estão presentes nessa conversa, né? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre responsabilidade ambiental empresarial, né? Como o Alexandre falou, a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade quando ela afeta o patrimônio dos sócios administradores e, mais que isso, até o que então esses sócios, esses administradores, eles podem eventualmente fazer para tentar evitar, né, ou então se proteger de alguma maneira, ou gerir de alguma maneira, de uma maneira melhor essa empresa para evitar que o patrimônio dele seja diretamente afetado. Então, é, só para contextualizar também um pouquinho de porquê, né, do Alexandre ter me convidado para falar sobre isso, né? Eu já estudo isso há bastante tempo. Eu tenho um artigo que falava de sucessão ambiental lá de 2009, então é um tema que realmente, né, de sucessão ambiental empresarial, né, de direito, né, de responsabilidade ambiental já desde 2009, que é um tema que eu estudo. Já fiz um trabalho para a COP que foi justamente sobre responsabilidade dos administradores também, então realmente é algo que eu gosto muito e venho estudando já tem um tempinho. Então, a ideia aqui é trocar um pouco com vocês e falar um pouco sobre essa experiência e tentar trazer da forma mais simplificada possível e mais direta e mais simples possível, tá? Mas eu estou super à disposição, acho que a ideia é a gente conversar, trocar ideia. Eu acho que todo mundo eventualmente já teve algum tipo de discussão sobre esse tema, né? Sobre afetação de patrimônio dos sócios nos seus escritórios. Então, acho que a ideia é da gente realmente conversar e trocar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, do que a gente vai falar, né? Então, primeiro a gente vai definir
que eu quero dizer, né, com responsabilidade ambiental empresarial, o que é isso, vamos delimitar esse escopo. A gente, então, vai falar um pouquinho e aprofundar sobre a empresa, o que é a empresa, quem são os sócios, administradores e os tais dos stakeholders que agora estão tão em voga, né? Todo mundo fala dos stakeholders, já tem um tempo, é verdade, mas todo mundo fala, e 2020 foi o ano em que mais se discutiu os stakeholders, né? Por conta do ESG, dessa variável ambiental, social e de governança que está sendo tão discutida e debatida no mundo empresarial, né, do mercado de capitais, dos financiamentos bancários, das obtenções de produtos de seguro, enfim, de tudo isso. E aí, então, a gente vai falar da responsabilidade ambiental e dessa afetação do patrimônio dos sócios e administradores, e a gente vai falar um pouco das operações societárias também. E a gente vai fechar, então, falando sobre o que, afinal, então, que a gente entende como sucessão ambiental, que é isso, né? Em que circunstâncias isso se aplica. E por que é importante a gente falar de sucessão empresarial, né? Por que é importante a gente falar de responsabilidade ambiental empresarial neste momento, nesse começo de 2021? Por conta de uma série de notícias que a gente tem visto, né? A variável ambiental dentro do mundo empresarial, ele está tá em voga em 2020. Eu acho que a pandemia ela fez esse tema explodir, né? Então só se fala de ESG em 2020, só se fala de ESG no mundo jurídico ambiental, e as notícias são todas nesse sentido. Então a gente vê, por exemplo, essas discussões sobre greenwashing, né? O que é o greenwashing? A gente vê notícias sobre o ESG mesmo, então a pressão pelos padrões ESG tem aumentado, cada vez aumentado mais. A gente vê os debates em Davos colocando justamente essa expressão desse capitalismo de stakeholder, né? O que é isso? Qual é a diferença disso? Por que isso é uma grande novidade hoje? O que se espera, né, do mundo empresarial em relação ao ESG? O que está mudando? O que se espera para 2021? Então, essa é uma notícia que acabou de sair, no dia 5, na sexta-feira. E a gente teve também, né, também na própria sexta-feira, a informação sobre esse acordo bilionário, né, da Vale em relação a Brumadinho. Então, só para vocês terem uma ideia, essa última reportagem eu tirei da Forbes, do jornal da Forbes, em que ela listava os 5 acordos bilionários que foram feitos nos últimos, sei lá, no último ano, nos últimos anos, acho que nos últimos 10 anos, se eu não me engano. E 2 deles eram ambientais, né? 2 eram tributários, 2 eram ambientais e 1 era de consumidor. Isso é, no mínimo, interessante a gente pensar que dos 5 acordos bilionários, né, dos 5 maiores acordos que foram fechados relacionados a indenizações e pagamentos de indenizações, 2 deles eram ambientais e, claro, esse da Vale era um deles, né? Então, o que é essa responsabilidade ambiental empresarial? Do que a gente está falando? Vamos botar um pouquinho de contexto aí. Primeiro, claro, quando a gente fala de responsabilidade ambiental, a gente está falando da nossa querida, velha conhecida, tríplice responsabilidade em matéria ambiental, né? E eu dividi a tríplice responsabilidade, a gente sempre bate nessa tecla, né? Eu sei que eu estou falando para profissionais do direito ambiental aqui que estão carecas de saber disso, mas, enfim, é sempre importante a gente dar uma contextualizada, que existe uma grande diferença entre a natureza indenizatória, né? Que aí a gente está falando sempre de responsabilidade civil, que a responsabilidade civil ela tem uma natureza de indenização, e quando a gente fala de penal e administrativa, a gente está falando de uma natureza sancionatória. Então, sempre que a gente fala de responsabilidade penal, responsabilidade administrativa, elas estão muito mais próximas e muito mais ligadas do que a administrativa com a civil, apesar disso ser muito debatido, e hoje a gente reconhecer isso praticamente como um fato, não era assim até bem pouco tempo atrás. Até 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente tinha muito da jurisprudência confundindo a responsabilidade administrativa, entendendo que ela era objetiva. A gente lembra dessas discussões lá atrás. E isso acontecia por quê? Porque havia uma confusão de natureza dessa responsabilidade administrativa, na verdade. Quando você
coloca ela no mundo jurídico de fato, no mundo jurídico real e no sistema jurídico que a gente tem, fica muito claro, e é muito claro, que você não tem como ter discussão sobre responsabilidade administrativa objetiva, por conta da natureza dela, porque ela não tem como ter, quando a gente fala em objetivo e subjetivo, a gente está falando de uma responsabilidade civil, sempre, nunca uma responsabilidade que esteja vinculada a uma natureza sancionatória. Claro que a gente tem que falar a base, né? A base da responsabilidade, então, claro, a Constituição Federal, e, de novo, a gente tem que entender que a Constituição, quando ela falou, quando ela dividiu as responsabilidades, ela falou de sanções administrativas e penais. Então, está muito claro pela própria Constituição essa natureza sancionatória da responsabilidade administrativa e penal, e diferente disso, daquela obrigação de reparar os danos causados, que tem a natureza indenizatória, que, portanto, é a responsabilidade civil. Bom, historicamente, a gente tinha a responsabilidade civil com 3 elementos, né? Muito próxima das outras responsabilidades de forma geral. Mas há muito tempo que a culpa já não é discutida, né? Desde o Código de 2002, né? Desde o Código do novo Código Civil, que na verdade já é o velho Código Civil, a culpa já não é discutida, principalmente quando a gente está falando de responsabilidade por risco, que é o caso da responsabilidade ambiental. Então, os elementos principais dessa responsabilidade são o dano, a autoria e o nexo de causalidade. Isso vai ser importante para a gente falar, a gente precisa ter isso muito claro, não só para entender a responsabilidade do dia a dia e do que a gente está acostumado a trabalhar, mas também quando a gente vai falar da responsabilidade do sócio. Quando a gente vai pegar um eventual dano ambiental, né, e vai tentar atribuir a responsabilidade por esse dano para o nível superior da estrutura societária, esses 3 elementos, eles sempre vão precisar ser identificados. Então, por isso que eu estou batendo um pouco nessa tecla que parece meio óbvia para quem trabalha na área ambiental, mas é porque a gente não pode esquecer que esses elementos, eles precisam se aplicar também quando a gente for trabalhar uma desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, quando a gente for trabalhar a responsabilidade de um administrador, por exemplo, tá? Então, qual é a base das discussões, qual é a base legal, onde é que está na legislação a fundamentação para afetar patrimônio de sócio, para afetar patrimônio de administrador, quando a gente fala de responsabilidade civil ambiental? Na definição de poluidor e na Lei 9605, né, na Lei de Crimes Ambientais, quando ela fala da desconsideração da personalidade jurídica. Essa é a base legal, tá? A base legal é a definição de poluidor da 6938, que fala que a pessoa física ou jurídica, e aí a gente tem a responsabilidade da empresa aqui, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente. Quando a gente tem esse conceito do indiretamente, a legislação, ela de alguma maneira permite que aquele que não é o direto causador, mas que de alguma maneira se beneficiou daquela atividade, ele possa vir a ser chamado como poluidor indireto, né? Então, a base legal da responsabilidade de sócio e da responsabilidade de administrador em matéria civil está aí. E o que a gente tem como tendência de jurisprudência, né? Primeiro, que também não é uma coisa que sempre existiu, a gente teve por muito tempo a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que demandava a comprovação do abuso de personalidade, que demandava outros elementos, mas hoje, cada vez mais, né, até por prevalência das decisões do STJ, enfim, a gente tem cada vez mais a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica em todos os tribunais, né, na grande maioria dos tribunais. Porque o entendimento é, como diz a legislação, que se a existência da pessoa jurídica é um obstáculo ao ressarcimento do dano, então o patrimônio dos sócios poderia ser afetado, tá? E aí a gente tem sempre, tem algo que a gente precisa entender, que é o que é a desconsideração da personalidade jurídica tradicional, né? Que é esse ponto, ou seja, a pessoa jurídica lá de baixo, que está em azul, eventualmente cometeu um dano ambiental, tá? Poluiu, causou algum tipo de evento de poluição. E essa pessoa jurídica ela é detida por sócios. E nesse quadro de sócios, a gente tem sócios que são majoritários e sócios que são minoritários. O que é isso? Sócio majoritário é quem tem a maior parte do capital,
quem eventualmente exerce controle e tem poder de direção e de mando nessa pessoa jurídica. O sócio minoritário é um sócio que normalmente é um sócio investidor, ele pode até ter voto, pode até ter algum tipo de poder, mas ele normalmente não participa ou não tem a responsabilidade pelo direcionamento dessa pessoa jurídica. E, então, a jurisprudência e as interpretações, elas têm sido no sentido de que o minoritário, como ele não gera e ele não dirige a sociedade, então a responsabilidade dele tem que ser muito mais apurada, depende muito mais de uma avaliação caso a caso do que, eventualmente, do sócio majoritário. Normalmente, quando a gente vê as decisões dizendo que aplicando o menor, a grande maioria deles está indo para um sócio que é majoritário, tá? Que, de alguma maneira, tem realmente poder de mando e de controle sobre aquela pessoa jurídica que causou o dano. E a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica tradicional, que é da pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela comete o dano, e aí você tem a afetação do patrimônio dos sócios. E você tem também existe o que a gente chama de desconsideração reversa da personalidade jurídica. O que é isso? Por exemplo, se eu tenho um sócio que comete um dano ambiental, e esse sócio, eventualmente não tem patrimônio suficiente para arcar com aquele dano. Mas ele é sócio de uma outra pessoa jurídica que ela tem uma saúde financeira avaliada, ela é uma empresa saudável, ela é uma empresa que tem capital e que gera bastante recursos, tá? Então, algumas decisões, isso acontece não só no Brasil, como em vários outros lugares, você tem a desconsideração reversa da personalidade jurídica, que é a afetação do patrimônio da filha, da sociedade filha, para pagar pelo dano ambiental, para pagar pela responsabilidade da sociedade mãe, tá? E o que fala, então, a jurisprudência? Eu trouxe na verdade, eu trouxe 2 julgados que são de 2016. Eu acho que os 2 são de Santa Catarina, não tenho certeza. A origem é de Santa Catarina, né? Então, o que a gente tem? A gente tem... Vou tentar tirar um pouquinho daqui para ver se eu consigo ler direito. Acho que agora foi. Nesse caso aí, o que a gente teve? A gente teve um pedido de regularização ambiental de uma atividade, perdeu o objeto, né? No caso, a sociedade ela tinha sido extinta, e o que o tribunal decidiu? Que o pedido de regularização da atividade perdeu o objeto, porque a sociedade morreu, deixou de existir, mas o mesmo não pode ser dito em relação ao pleito indenizatório por eventuais danos causados ao meio ambiente. E aí, o julgador ele fala, né, que não custa lembrar que o direito ambiental adota amplamente a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Sua incidência assim, na ação civil pública vem a se impor em certas situações com absoluto rigor, né? O intuito é viabilizar a plena satisfação das obrigações derivadas da responsabilidade, notadamente em caso de insolvência da empresa degradadora. No que tange à aplicação do artigo 4º da Lei 9605, basta tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, dispensado por força do princípio da reparação in integrum e do princípio do poluidor pagador, o requisito do abuso caracterizado tanto pelo desvio de finalidade quanto pela confusão patrimonial, ambos próprios do regime comum do artigo 50 do Código Civil. Então, a gente vê que o julgado ele vem nesse sentido, né, da tendência que eu falei lá atrás, ou seja, de uso dessa teoria menor, da desconsideração da personalidade jurídica, dispensando qualquer discussão relacionada a abuso de autoridade, desvio de finalidade, o que quer que seja. Esse é um outro julgado, num outro caso, se eu não me engano, e o que ele diz também, né? Que o tribunal acolhe, então, constatou a insuficiência patrimonial da empresa, a natureza ambiental da dívida e a necessidade da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica sob pena de se frustrar a execução. Então, você vê que, assim, uma vez que se comprovou o dano, né, que aquela sociedade ela não tinha, que causou o dano, ela não tinha capital, foi afetado o patrimônio do sócio automaticamente, simplesmente porque a existência daquela pessoa jurídica ela não poderia
pela sua simples existência, ser um obstáculo à reparação do dano. E aí, eu estava conversando sobre isso com um amigo, e aí ele me perguntou assim, mas e a lei da liberdade econômica, né? Porque a lei da liberdade econômica, ela alterou o Código Civil, super recente, né? Ela alterou o Código Civil justamente com relação à desconsideração da personalidade jurídica. Então, ela tentou dar mais força, né, e tentou, de alguma maneira, coibir o que a gente vinha vendo em vários tribunais, que era uma desconsideração aleatória da personalidade jurídica para afetação de patrimônio de sócio para vários casos separados. Então, o que a Lei da Liberdade Econômica fez? Ela reforçou alguns conceitos dentro do próprio Código Civil. Então, ela criou esse parágrafo 1º, no artigo 49A, dizendo que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, né? Ela definiu o que seria o desvio de finalidade, o que seria a confusão patrimonial, para tentar restringir a aplicação disso, né? Tentar evitar que, eventualmente, qualquer coisa se transformasse, fosse entendida como desvio de finalidade da pessoa jurídica. E então a alteração que foi feita, né, foi feita lá no parágrafo 3º, para também pegar a desconsideração de personalidade jurídica reversa. Lembra que eu falei que quando o sócio causa o dano e não tem patrimônio suficiente, eventualmente você pode desconsiderar para baixo a personalidade jurídica para afetar o patrimônio da filha, da sociedade filha? O parágrafo 3º, que foi alterado, né, pela Lei de Liberdade Econômica, ele também colocou que aquelas definições elas também se aplicam à extensão da obrigação de sócio ou administrador à pessoa jurídica. Tá, mas essas alterações elas foram feitas ao Código Civil, né? E a gente viu na jurisprudência, pelas decisões que eu coloquei acima, que, na verdade, a gente tem um entendimento de que o Código Civil ele é lei geral, enquanto que a legislação ambiental ela é lei especial. Então, quando você me pergunta, mas a liberdade econômica afetou de alguma maneira isso? Não mudou nada. O Código Civil continua sendo lei geral, por mais que a gente tenha mais detalhes sobre o que é o abuso de finalidade, o que é para fins de consideração da personalidade jurídica, mas a legislação ambiental continua sendo lei especial. Então, na minha visão, não muda nada a lei da liberdade econômica nesse momento de aplicação das decisões, né? Enfim, aí vamos lá. Responsabilidade administrativa ambiental, também vou passar muito rápido, porque isso todo mundo sabe, né? Eu imagino que todo mundo que está aqui saiba muito bem. A gente precisa observar 3 elementos, né? Então, a conduta precisa ser comissiva ou omissiva, mas precisa haver uma conduta pessoal de um agente, né? A gente precisa que essa conduta seja entendida como ilícita, né? Ou seja, que ela seja uma infração a uma norma posta, a uma obrigação, e ela precisa ser típica, né? Essa tipicidade, evidentemente, tem um rigor menor do que na responsabilidade penal, mas ela também precisa ser uma conduta típica. Então, se eu deixo de ter qualquer desses elementos, eu deixo de ter responsabilidade administrativa ambiental ou qualquer outra, né? Isso é muito importante quando a gente está falando de qualquer tipo de transferência de responsabilidade de um para o outro, porque se eu preciso ter uma conduta, o sócio não necessariamente tem conduta. Não necessariamente ele agiu em relação àquela infração. Não foi ele que agiu. Pode ter sido até um administrador que tenha agido pela sociedade ou até solidariamente com a sociedade, enfim. Mas dificilmente um sócio consegue ter praticado uma conduta que cause um dano ou que eventualmente seja uma conduta típica e ilícita, tá? Então, eu já estou dando uma pincelada para vocês de que responsabilidade administrativa não pode passar, né? Simplesmente, não pode passar automaticamente para afetar patrimônio de ninguém que não tenha praticado aquela conduta, né? Mas isso tem uma pegadinha, e a gente vai falar da pegadinha um pouco mais para frente. A responsabilidade penal, mais ainda, né? Porque a responsabilidade penal, a gente tem uma tipicidade que é estrita, que precisa estar prevista em lei, apesar de ter normas penais em branco, mas a gente precisa que a conduta seja tipificada em lei
para que possa haver responsabilidade penal e condenação penal de quem quer que seja, né? A gente precisa ter uma conduta antijurídica que viola um bem jurídico protegido e aqueles bens jurídicos que são essenciais à sociedade, porque o direito penal é aquele direito de última ratio, né? E a gente precisa ter o elemento subjetivo. A gente precisa ter a culpabilidade do agente, que é a reprovação pessoal daquela conduta ilícita, né? A regra da responsabilidade penal é sempre o dolo, é sempre a vontade de agir, e a exceção é a culpa. A culpa tem que estar prevista legalmente para que ela possa ser punível criminalmente. Tá, mas e a pessoa jurídica, né? Como é que a pessoa jurídica, como é que se pode discutir que a pessoa jurídica haja com culpa? Como é que se avalia isso, né? A gente tem duas teorias sobre a responsabilidade e como é que se forma a pessoa jurídica ou como é que se manifesta a vontade da pessoa jurídica, né? A gente tem a teoria da ficção, a teoria da realidade. A teoria, assim, a diferença delas é mais porque a teoria da ficção é que a pessoa jurídica ela não existe, mas ela é uma pessoa jurídica, a atribuição de personalidade a ela é ficta e ela age pela manifestação de vontade da sua diretoria, dos seus diretores, do corpo de administração e de gestão. E a teoria da realidade, ela de alguma maneira, ela afasta a manifestação de vontade do administrador da manifestação de vontade daquela mesma pessoa enquanto pessoa física, né? O que se entende? Que a pessoa jurídica, por mais que ela se manifeste através da vontade e da manifestação do seu corpo de administração, na realidade, muitas vezes aquele corpo de administração, quando ele age sob o manto da pessoa jurídica, ele tem uma determinada conduta. E essa conduta não necessariamente essa mesma pessoa teria se ela estivesse agindo no seu foro íntimo, na sua própria vida. Isso é mole da gente ver, né? Então, a gente vê, por exemplo, um administrador que é super certinho do ponto de vista ambiental, né? Um cara que, na família dele, ele separa o lixo, ele faz tudo direitinho. Mas ele é administrador, eventualmente, de uma pessoa jurídica que por anos, teve alguma conduta de despejo de lixo no fundo da fábrica, né? Eu sou antiga, meus exemplos são antigos, tá, gente? Atualmente seriam os exemplos mais mirabolantes, mas daquele administrador que sempre soube que aquilo acontecia e que, né, não se opôs, não levantou a mão e não se opôs àquela prática. Então, só que aquilo ele faz enquanto administrador, porque ele está gerindo um terceiro, mas ele, na vida privada dele, ele não faria o que ele, como administrador, faz. Então, essas são as distinções. De qualquer maneira, isso também, assim, apesar de terem essas teorias, que é uma coisa mais teórica e tal, mas, assim, o que é importante é que a gente entenda que os penalistas, os criminalistas, por muito tempo, se debateram contra a responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque foi uma grande inovação da Constituição, foi uma grande inovação da legislação ambiental, e hoje isso está muito mais tranquilo, né? As decisões jurisprudenciais foram todas no sentido de aceitação da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Isso é absolutamente tranquilo, inclusive a nossa lei de corrupção, né, que também não tem tantos anos assim, foi bem posterior à lei ambiental, absorveu esse mesmo conceito, né, de responsabilidade penal da pessoa jurídica, seguindo o que já dizia a lei ambiental. Tá. Então, vamos lá. Pessoa jurídica como agente culpável. E aí a gente tinha uma outra definição, que aí também é um pouco mais teórica, não vou passar tanto, mas assim, por muito tempo se discutiu. Essa responsabilidade da pessoa jurídica penal, ela é objetiva, ou seja, ela independe da manifestação da culpa? Ou não? Essa culpa, ela é uma culpa inerente à própria sociedade, que se manifesta pelo agir dos seus administradores? Ou ela é uma culpa reflexa, que, na verdade, o culpado é o administrador que eventualmente que pratica ou que deliberadamente pratica um crime ambiental e, na verdade, a culpabilidade da pessoa jurídica ela decorre e está vinculada a esse agir do administrador. Então, se discutiu isso por muito tempo. Hoje se entende que a culpabilidade ela é diferente da culpabilidade da pessoa física, né? A pessoa jurídica e a pessoa física têm uma avaliação de culpabilidade que é diferenciada e
E, inclusive, você pode, né, se já se aceita, né, a jurisprudência caminhou nesse sentido para aceitar que as denúncias sejam feitas exclusivamente contra a pessoa jurídica, por exemplo, coisa que também foi uma evolução de jurisprudencial e de entendimento, porque lá no começo não era assim, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre extinção da punibilidade. Por quê? Porque em matéria penal, quando o criminoso, né, quando aquela pessoa física que pratica um crime, ela morre, extingue-se a punibilidade. Claro, se o agente morreu, você não tem como imputar a ele uma pena de cercear sua liberdade, né? Só que quando morre a pessoa jurídica, né? Que circunstâncias existem? O que é a morte da pessoa jurídica? A morte da pessoa jurídica ela acontece com a sua dissolução, com a sua liquidação, com a sua extinção, né? Então, quando a sociedade passa por esse processo, dissolve-se, é liquidada e se extingue, afinal, então essa pessoa jurídica morre. Isso é importante para a gente pensar quando a gente fala de responsabilidade penal da pessoa jurídica, que eventualmente essa pessoa jurídica sofre algum tipo de operação societária que resulta na sua extinção. E existem várias em que isso acontece, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E o que é empresa, então? Mas, afinal, o que é a empresa? A empresa tem que ser avaliada na sua perspectiva interna e externa. Dentro da empresa, ela é o conjunto de pessoas que estão ali trabalhando para atingir um determinado fim. E quem são essas pessoas? Os sócios operacionais, eu chamei de sócios operacionais porque são os sócios que, de fato, estão ali com a mão na massa, né? Desenvolvendo a atividade empresarial. Os administradores, quem são esses caras? É o presidente da empresa, né, que é o diretor-presidente, são todos os diretores do corpo de diretoria, são os conselheiros, né, do conselho de administração. Esses são, quando a gente fala de responsabilidade de administradores, a gente está englobando essa galera aí. Então, são diretores, a diretoria e os conselheiros. Além disso, por dentro, eu tenho também todos os empregados, que estão vinculados naquela atividade empresarial, que exercem atividade empresarial e que, eventualmente, podem praticar algum tipo de dano ambiental, praticar algum tipo de crime, né? Ou pode praticar qualquer tipo de atividade que possa ser entendida como um crime, um ilícito administrativo ou um dano passível de responsabilidade civil. Eu tenho terceirizados. Isso tudo dentro, olhando para dentro da empresa. Eu tenho essa galera que de alguma maneira, representa ela e cuja atividade vincula aquela pessoa jurídica, tá? Direto ou indiretamente, mas ela vincula aquela pessoa jurídica. E eu tenho que olhar a empresa por fora, porque por fora são aqueles, são os que a gente está chamando e chama tanto de stakeholders. Na verdade, quando a gente fala de stakeholders, a gente precisa voltar também, porque os empregados, os terceirizados, também fazem parte desse conceito amplo do que é um stakeholder. Mas além desses que estão lá dentro, também existem, também são entendidos como stakeholders, toda essa galera aí. Então, os sócios que são meramente investidores, os acionistas, os debenturistas, as pessoas que eventualmente têm uma ação só para investir, porque comprou na bolsa daquela empresa, todos os clientes dessa empresa, todos os fornecedores dela, os credores, ou seja, os bancos, os fundos que eventualmente investiram. O governo é um stakeholder importantíssimo na relação da empresa da vida empresarial. A comunidade de entorno, ou seja, a vizinhança, todo mundo que está ao redor dela, os sindicatos daqueles funcionários, a sociedade como um todo, não a sociedade é a pessoa jurídica, né? Mas a sociedade, a comunidade como um todo, e a mídia é um stakeholder importante, porque é através dela que que a empresa ela aparece para essa sociedade, né? E por que eu estou falando de tudo isso? Porque essa galera toda, todas essas pessoas, elas de alguma maneira, elas controlam essa atividade. E quando a gente está falando atualmente, né, quando a mídia e quando os jornais estão falando tanto desse capitalismo de stakeholders, o que se está querendo dizer é que a empresa precisa deixar de olhar somente para os seus sócios, somente para os seus acionistas e para primar pelo interesse dos seus acionistas, para também considerar os interesses e o impacto da sua atividade para toda essa galera aí, tá? Então, esse é o stakeholder.
né? Esses são os stakeholders, e a empresa, quando ela age, ela precisa considerar toda essa gama de pessoas. Essa é a tendência, né? O que se quer através de Davos, nas discussões, enfim, é isso que se quer, que se procura. A empresa, administração e direito ambiental. Bom, então, onde é que pega a responsabilidade dos administradores, né? E o que a gente tem que falar quando a gente fala de direito ambiental aplicado ao mundo empresarial? Primeiro, a gente tem que ver quais são os principais passivos ambientais das empresas. E esse levantamento foi feito, acho que em 2015, alguma coisa assim. E não muda muito, tá? Muda, assim, a ordem, às vezes, do que é o principal problema que as pessoas jurídicas enfrentam. Mas os principais passivos, ou seja, quando se olha para um balanço de uma empresa, quando se olha para os custos, né, para o que ela tem de passivo ambiental, de dívidas que ela eventualmente não cumpriu, sob a perspectiva ambiental, a gente está sempre falando desses elementos aí. Então, falta de licença, registro, cadastro, pendência com infração, multa, penalidade administrativa, falta de pagamento de taxa, medida de compensação pendente, termo de ajustamento de conduta e termo de compromisso que não cumpriu. Esses são os principais passivos. Quando a gente fala de passivo, é problema, simplificando, né? Só que é um problema que é contabilizável. Então, passivo é sempre um problema que se reflete financeiramente, que pode ser refletido no balanço financeiro, que é a foto da saúde financeira de uma empresa. E o que é essa tal dessa governança corporativa, né? E por que os administradores, por que quando a gente fala de ESG, é sobre os administradores que a gente está falando, e o foco dessas discussões de a empresa ela precisa considerar a variável ambiental, social e de governança no seu agir, né? Quando a BlackRock lá, ela fez aquela declaração dizendo que agora os investimentos eles vão ter que ser ESG, que os fundos de investimento eles vão avaliar as empresas por critérios ESG. Qual é a base disso? A base disso é governança corporativa. Só que a governança corporativa, que é uma coisa que já surgiu, que foi o primeiro, é o G, né, do ESG, foi a primeira discussão que começou a surgir sobre atribuição de responsabilidade aos administradores por algo além de simplesmente gerar lucro e até de gerar resultados para eles mesmos, né, de bater suas metas, enfim, é o conceito de governança corporativa, né? E quando a gente fala de ESG, isso afeta diretamente a administração, porque é sob a administração que vai ser analisada, né, se a empresa ela está de fato cumprindo com aquelas métricas que estão sendo desenvolvidas pelo mercado ou não. É a administração que é responsável por seguir as práticas que são ESG, né, que são são práticas ambientais, positivas ambientais, que são práticas de impacto positivo social, de impacto positivo de governança e compliance, porque a governança corporativa surgiu só como uma obrigatoriedade dos administradores de avaliarem a saúde da empresa e a continuidade dela. Só que isso, com todos os escândalos de corrupção, com o FCPA, que surgiu lá nos Estados Unidos, do caso Enron, que foi lá atrás, isso começou a abranger também o FCPA e o compliance. Então, hoje a gente tem uma visão muito integrada na empresa, né? E uma visão de sustentabilidade dessa pessoa jurídica, que ela decorre dos impactos positivos ou negativos que ela causa no meio dela. Então, quando se inclui, é muito natural, né? Sempre foi muito natural na minha cabeça que em algum momento a gente ia chegar a incluir essa variável ambiental nas análises de governança, porque, claro, que se a empresa ela tem uma péssima gestão ambiental, ela financeiramente terá problemas, porque ela terá aqueles passivos que a gente viu lá atrás. E esses passivos vão se refletir financeiramente, e ela pode ter impactos terríveis de mídia. A gente viu tantas empresas tendo um baque financeiro, né, e um impacto de valorização das suas ações gigantesco por problemas ambientais que elas tiveram. Então, é claro que isso está tudo ligado, porque, na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já fala de sustentabilidade na área ambiental há, sei lá,
30 anos, né? A sustentabilidade é isso, não só, são os 3 pilares, né? O econômico, o ambiental, o social. Então, isso garante uma saúde financeira dessa pessoa jurídica. Então, sem isso, né, sem um cuidado com esses elementos, evidentemente aquela pessoa jurídica não é sustentável ou tem um risco muito grande de não se tornar sustentável lá na frente. E o que é a governança corporativa? Quais são os princípios da governança corporativa? São esses: a transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade. Não preciso falar muito, né? Tipo, transparência é você fornecer as informações para o teu mercado, para todo mundo. A equidade é você tratar de forma isonômica todos os sócios e todos os stakeholders, todas as partes interessadas. A prestação de conta é o administrador e os agentes de governança, né? Ou seja, os administradores de forma geral, eles precisam assumir responsabilidade pelas práticas que eles conduzem na pessoa jurídica. Então, se ele omisso em relação a reiterados danos ambientais, ele precisa ser considerado responsável por isso, e ele precisa assumir a responsabilidade disso. E a responsabilidade corporativa é a obrigatoriedade de zelar por essa viabilidade econômico-financeira da empresa. De onde surge, então, a responsabilidade ambiental dos administradores? Vamos voltar lá. A gente tem responsabilidade civil, administrativa, criminal. E a gente tem um elemento que é muito importante, que aglutina de alguma maneira tudo isso, que é o dever de diligência do administrador, que está previsto na lei de SA. O administrador, quando ele age e quando ele administra, ele precisa agir com diligência, ele precisa cuidar daquela empresa como ele cuida da sua própria vida. Né? Esse é o dever de diligência. Então, quando o administrador pode ser chamado a responder? Quando que o patrimônio dele pode ser afetado? Em matéria civil, a gente pode entender, a legislação pode considerar esse administrador ele solidariamente responsável se ele, por acaso, for considerado um poluidor indireto. Então, se o agir dele contribuiu para aquele dano ambiental, né? A jurisprudência diz o quê? Que na ausência de capacidade da pessoa jurídica de arcar financeiramente com aquele dano ambiental, eventualmente o administrador, e aí muito quando o administrador também é sócio, tá? Eu preciso fazer essa ressalva, ou quando a pessoa jurídica eventualmente se confunde com a pessoa física, esse administrador ele pode ser chamado a responder também. Na responsabilidade administrativa, a gente tem algumas decisões que falam da possibilidade de extensão da obrigação financeira de pagar a multa ambiental. Não é que a multa ambiental ela possa ser transmitida, não é, porque a responsabilidade administrativa ela depende sempre de uma avaliação de culpa. Mas, eventualmente, e aí até mais para sócio administrador também, tá? Mas e mais até por ele ser sócio, por ele ser administrador, na verdade, mas, eventualmente, o valor do passivo ambiental, principalmente se ele já está contabilizado na empresa, ele pode passar para aquele sócio administrador, eventualmente. E pode ter responsabilidade administrativa também do administrador, e aí não tem muito a ver com a nossa responsabilidade administrativa da multa ambiental imposta pelo órgão ambiental, mas é uma outra responsabilidade administrativa que é decorrente da violação do dever de diligência. E quem imputa essa responsabilidade administrativa? A gente tem, por exemplo, casos da CVM, em que a CVM autuou e multou administradores e gestores por negligência, por agir de forma não diligente com relação à pessoa jurídica que ele administrava. A responsabilidade criminal acontece quando? Do administrador, sempre que ele também contribuiu para aquele crime, né? Então, se a gente voltar lá para a lei de crimes ambientais, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta da pessoa física, né? Que ela continua responsável na medida de sua culpabilidade. Então, se por acaso a gente tem um administrador que há provas que ele agiu, né, cometeu o crime, que ele de fato praticou uma conduta típica ilícita, então esse cara também pode vir a ser responsabilizado. Não por uma desconsideração da personalidade jurídica, mas porque ele, pela sua própria atuação, ele também praticou uma conduta criminosa. E a gente tem cada vez mais se firmando, e aí foi muito forte isso, até nas discussões de compliance, né?
que é aquela cegueira deliberada. Então, quando o administrador não basta que ele pratique um crime, mas, eventualmente, se ele tem ciência de uma conduta e reiteradamente não pode impedir aquela conduta e não impede, porque, eventualmente, ele finge que não viu, sabe? Ou não pergunta, deveria perguntar a respeito de uma determinada prática, mas ele reiteradamente acaba que não pergunta ou se afasta das discussões, ele pode vir a ser responsabilizado criminalmente por essa teoria da cegueira deliberada que, de alguma maneira, foi muito forte nas discussões de compliance e que também acontecem e a gente tem visto serem discutidos na área ambiental. Aí eu trouxe mais alguns casos, né? Então, nesse caso, a gente tem aí que o STJ ele disse, né, que o atingimento dos bens dos sócios, né, nesse caso era um sócio e administrador, tá? É uma medida excepcional, sim, mas que somente pode se estender aos bens do acionista controlador e aos dos que, em razão do contrato social ou estatuto, tenham poderes de direção e execução do objeto social. Ou seja, nesse caso, a responsabilidade, né, porque a pessoa jurídica que cometeu o crime, né, o ilícito, na verdade, que é o dano ambiental, que cometeu o dano ambiental, ele não tinha disponibilidade patrimonial, aí sim pode se atingir que acionistas, o controlador, ou seja, os minoritários que não controlam e que eram sócios investidores, não poderiam ter o seu patrimônio afetado, e também aqueles administradores que, por força do contrato do Estatuto Social, exercem poderes de dirigir a sociedade. Então, quem a gente está falando aí? Dos diretores, né? A gente não está falando nem do conselho de administração, a gente está, nesse caso, se fala da diretoria, que é quem de fato obriga, age e assina em nome da pessoa jurídica. Aqui, de novo, é uma decisão que fala, né, da suficiência para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, a constatação de insuficiência patrimonial da sociedade executada, que se apresenta como obstáculo para a satisfação de um crédito no âmbito ambiental. É plenamente possível e correto o redirecionamento da execução fiscal, que a gente já estava falando de multa ambiental, que se tornou uma execução fiscal. Então, o que se entendeu aqui foi que era correto o posicionamento do redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente da insolvente pessoa jurídica executada. Tá? Então, assim, eu falei sobre a responsabilidade administrativa, que ela não comunica com o sócio, salvo se a gente já tiver em fase de execução fiscal, por exemplo. Porque aí eu já tenho uma obrigação que ela é quantificável e que ela é um valor. Então, existem algumas decisões que comunicam com os sócios por aplicação da teoria da desconsideração, quando esse valor já está em execução fiscal, por exemplo. Ou quando é um passivo que já está contabilizado. Então, eventualmente, se eu tenho uma ação civil pública em que eu já perdi, né, e que já foi provisionado no balanço, que o valor já está lá, já tem a afetação daquele valor dentro da pessoa jurídica, eventualmente numa operação societária, né, e aí eu estou falando de coisas diferentes, mas eventualmente numa operação societária, aquele valor de passivo que já está contabilizado pode se comunicar com o adquirente daquela pessoa jurídica, por exemplo. Mas a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Bom, aí são dois H6, né? Então a gente está falando de responsabilidade criminal. E eu vou ler só o de baixo, né? Então, foi uma supressão de vegetação. E aí o que se entendeu foi que, por conta inadmissível que o diretor operacional da empresa não tenha conhecimento de condutas criminosas de tal monta praticadas em imóvel arrendado, objeto de exploração agrícola da arrendatária. Aqui, esse caso foi aplicado na área ambiental a tal da desconsideração, né, e da atribuição de responsabilidade para o diretor, seja para o administrador, em decorrência da aplicação da teoria da cegueira deliberada, né? Que ele não poderia não saber. Né? Então, não teve prova de que ele sabia, mas também, pelo contexto, não tinha como ele não ter ciência. E mais, ele tinha como ter impedido aquela conduta criminosa e não fez.
Então, ele acabou teve negado, né, o habeas corpus e, enfim, continuou respondendo. Tá. Então, a gente já viu que existe a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sempre que a gente está falando de dano ambiental, né? A gente viu que, eventualmente, quando se tornou um passivo que está contabilizado, eu posso, eventualmente, ter afetação daquele sócio, né? Afetação do patrimônio daquele sócio, porque o passivo está contabilizado. A gente viu que, eventualmente, mesmo em responsabilidade criminal, quando aquele sócio, quando aquele administrador, ele reiteradamente, ele poderia agir para impedir, ele não faz, ele pode ser chamado a responder também criminalmente, não pela conduta da pessoa jurídica, mas pela conduta dele, né? Porque ele deveria ter agido e não o fez. Tá. Então, a gente vê, né, que sócios e administradores têm uma exposição na área ambiental. E o que eles podem, então, fazer para se proteger? Gerir. A primeira coisa, né, que a gente sempre recomenda, que eu já recomendei a gente recomenda para os clientes e para a maioria dos clientes, é ter uma boa gestão ambiental. Não basta gerir financeiramente só a empresa, né? É preciso que o administrador, por mais que ele seja um diretor financeiro da empresa, que teoricamente só vai olhar para as finanças e para os números, né? É preciso que ele compreenda o negócio, que ele entenda os riscos ambientais que estão envolvidos na sua atividade, que ele também defina quem é o responsável pela área ambiental, por exemplo, por um determinado projeto ambiental dentro da empresa, para fiscalizar, para estar em cima, para perguntar, para conversar com essa pessoa o tempo todo, né? Ele precisa conhecer quais são as necessidades de investimento para a melhoria da qualidade ambiental, né? É muito importante que a gente entenda que, assim, toda empresa polui, é verdade, mas a empresa constituída há 25 anos atrás, ela muitas vezes precisa de melhorias, e essas melhorias elas vão sendo verificadas, por exemplo, a cada renovação de licença. Só que todas essas melhorias importam em custo, né? E esse custo é investimento. O investimento precisa passar pelo diretor financeiro. O problema é, quando o diretor financeiro ele não entende o tamanho do problema ambiental, se ele por acaso não troca aquele filtro, né? E que ele precisa gastar, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais, o que quer que seja, para fazer uma troca de um determinado equipamento, para fazer uma melhoria ambiental, se ele não compreende que ele não fazer isso, né? Significa que ele pode perder a licença dele, perder a possibilidade e parar de operar. Se ele não entende isso, ele pode optar por gastar esse mesmo recurso para uma outra coisa, né? Então, é muito importante que os diretores eles entendam o negócio para até entender o que está por trás daquele pedido de investimento quando ele vem lá daquela área de meio ambiente, daquele departamento, daquele gerente de meio ambiente que bate lá na porta dele e fala que ele tem que gastar sei lá quanto para poder fazer uma melhoria ambiental. É preciso que ele entenda quais são os reais impactos disso. E aí, muitas vezes, os advogados são chamados a ajudar, né? Porque os advogados são convidados a emitir pareceres, né, a participar eventualmente de reunião de diretoria, de reunião de conselho de administração, para poder explicar quais são os riscos ambientais relacionados àquele investimento para ser feito ou não ser feito, né? Os advogados internos das empresas muitas vezes são chamados nessas reuniões e precisam explicar. Então, é muito importante que a gestão seja bem feita e que todo mundo que está dentro da empresa entenda os riscos, né? Entenda, inclusive, a responsabilidade dele, administrador. Ele precisa entender a própria responsabilidade dele, administrador. Então, ele precisa monitorar os riscos existentes e dos processos até a conclusão final daquele projeto, porque também o que é comum acontecer? O que a gente vê na prática o tempo todo? A área de meio ambiente ou uma área de novos negócios, tá? Ela submete ao diretor, ao conselho de administração, olha, eu quero fazer um investimento para comprar a indústria tal, que os sócios lá são duas pessoas físicas que já são idosos, os filhos não estão querendo tocar o negócio, eu acho que é uma tremenda de uma oportunidade, é uma ótima oportunidade de investimento para o nosso grupo, vamos lá, vamos comprar. Só que aquela empresa pequenininha, ela pode ter uma série de passivos ambientais. E, às vezes, passa para a diretoria e para o conselho a aprovação daquela compra,
mas depois, nunca mais. Depois, quem gerencia o problema é o jurídico, é o gestor de meio ambiente, né? Às vezes vem um passivo ambiental gigantesco naquela aquisição e a diretoria que aprovou aquela aquisição lá atrás, um, não teve conhecimento, dois, não fez as perguntas certas, não tinha como saber, porque não perguntou, né? E porque também não foi informada lá atrás. E três, às vezes não acompanha o processo até o final. Então, por mais que o problema surja depois, ele não tem mais conhecimento. De repente, ele vai aprovar de novo só quando tiver uma bomba explodindo, quando tiver um tremendo de um problema, e quando ele já foi responsável. Né? E por que ele será responsável? Porque ele, eventualmente, deveria ter fiscalizado, não fez. Tá? Então, é muito importante que a diretoria ela se certifique da existência, da manutenção, da vigência das licenças e outras autorizações, né? Todos os nossos... toda a gama de autorizações que existem para uma pessoa jurídica operar. Ela precisa se certificar que a variável ambiental foi considerada até para o investimento em greenfield. Então, nós vamos comprar um terreno para fazer a construção de uma fábrica ali. Né? Mas aquele terreno pode estar super gravado, ter uma tremenda de uma área de APP ali e não poder ter a construção daquela maneira. Então, ele precisa entender essa variável ambiental também. E na desativação das unidades também tem que se entender que muitas vezes você precisa ter licenças específicas, você tem estudos ambientais que precisam ser feitos na desativação de um determinado negócio. Essas são coisas que a gente está falando que talvez sejam muito óbvias para quem é da área ambiental, mas para o diretor, para o conselho de administração, às vezes não são. Então, ele acaba sendo surpreendido com uma responsabilidade sem saber o que fazer, né? Então, o que mais que a gente sempre recomenda? Que considere a contratação de um seguro ambiental, de um seguro de D&O. O que é o D&O? Directors and Officers, né? O seguro que protege as decisões de conselho, as decisões de diretoria. E a gente sempre diz que, sempre que a gente tem uma decisão sobre o ponto de vista ambiental, ela é muito relevante, os acionistas precisam ser chamados e precisam ser envolvidos. Porque é uma decisão que também precisa passar pela última administração da sociedade. E a última administração da sociedade, quem são os donos, no final das contas, da sociedade? São os acionistas ou são os sócios majoritários daquela empresa, tá? Que podem, inclusive, eleger e destituir diretores, né? Então, esses caras, de fato, é quem são os grandes responsáveis e que podem ter seu patrimônio afetado também, né? Eu vou pincelar operações societárias, tá? Vou falar só brevemente, porque assim, senão eu ia ter que fazer toda uma explicação sobre o que é uma fusão, o que é uma incorporação, o que é não sei o quê, enfim, a gente ia ficar aqui eternamente, e acho que a ideia é muito mais a gente conversar e trocar ideia e fazer pergunta, enfim, do que propriamente ficar discorrendo aqui sobre quais são as operações societárias, o que impacta em cada item, mas enfim. O que é uma operação societária? O que a gente chama de operação societária? É uma fusão, né? O que é a fusão? Você tem uma empresa A, uma empresa B, as duas se unem, viram uma empresa C. Lembra da morte da pessoa jurídica? Quando a gente tem uma operação dessa, a empresa A morreu, a empresa B morreu, nasceu uma empresa C. Então, como é que funciona se por acaso eu tiver passivo ambiental nessa A e nessa B? A lei societária responde, tá? A lei societária diz, a lei do SA, ela prevê o que acontece. Então, ela diz que a sociedade resultante, ela sucede em direitos e obrigações, tá? Luciana, mas direito e obrigação, sanção não é direito nem obrigação. Não é, né? Então, se a gente tem... e essa é uma das grandes discussões, porque, assim, se a gente tem uma multa aplicada para a empresa A para a empresa B, no momento em que elas deixam de existir, se fundem e surge, nasce uma empresa C, uma nova pessoa jurídica, em tese, a responsabilidade administrativa delas, a responsabilidade penal que existia, acabou, porque elas morreram, elas deixam de existir, tá? Na incorporação, o que acontece? A incorporação, a gente tem uma empresa A, a gente tem uma empresa B. A empresa B, ela entra dentro da A. A empresa A, ela absorve completamente o patrimônio da empresa B. E o que acontece nesse caso? A empresa B morre. A empresa A sobrevive. Aí, se a gente tem uma responsabilidade ambiental, administrativa ou penal, né? Eu tenho uma multa, eu tenho um crime, um inquérito policial contra a empresa A. O que acontece com ele? Continua igual, porque a empresa A sobrevive na incorporação. Mas se a gente tem uma
sanção administrativa contra a empresa B, se a gente tem um crime cometido pela empresa B, o que acontece com ela? Crime, sanção, não é direito nem obrigação. Se não é direito nem obrigação, e se a gente teve a morte da empresa B, acabou. Não existe mais, tá? Mas, se torna direito ou obrigação, e quando é que pode eventualmente se tornar um direito ou obrigação? Lembra que eu falei? Quando a gente tem a contabilização de uma determinada multa, por exemplo, se aquela multa já é devida, né? Se eu, por acaso, diferi o pagamento dela, entrei num acordo com a autoridade ambiental para pagar parcelado, o que quer que seja, aquilo se tornou uma obrigação. Por mais que a origem seja uma multa, por mais que a origem seja a sanção, ela deixa de ser sanção naquele momento e ela passa a ser uma obrigação. E aí, sim, pela lei societária, quando eu tenho uma obrigação que está contabilizada, por mais que ela decorra de uma multa, e essa empresa ela deixa de existir, mas ela entra dentro de outra, a empresa incorporadora, ela sucede em direitos e obrigações. Então, ela vai sim assumir a responsabilidade pelo pagamento daquela multa. Ah, mas era multa. Sim, mas ela já virou uma obrigação. Já não é mais multa, a natureza jurídica dela mudou. Né? Toda a discussão de responsabilidade blá, 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 ficou para trás. Hoje é uma obrigação que está contabilizada dentro do passivo que foi assumido por aquela empresa. Então, sim, aqui eu tenho uma sucessão. Tá? Na cisão é mais complicado, porque a cisão depende se é uma cisão parcial, se é uma cisão total, e também, se por acaso, o que diz o ato de cisão, porque, na verdade, a cisão, do ponto de vista societário, ela é uma matéria que ela pode ser, a sucessão ela pode ser tratada pelas partes, né? O quem sucede no quê. E isso é muito interessante nessa operação de cisão, e é muito interessante de ver como é que isso casa com a legislação ambiental, porque eu posso ter uma cisão em que, no ato societário, eu digo que uma empresa resultante ela fica com todo o passivo e a outra empresa resultante fica com todo o ativo. Teoricamente, eu posso fazer isso no instrumento, no ato de cisão. E aí a gente vai ter que entender, e aí o que vai acontecer, né? Se por acaso a empresa que obviamente tem todo o passivo ficou com nada, não tem como pagar. Aí eu posso ter uma discussão pelos credores. Então, os credores têm a faculdade de um ato de cisão que prevê dessa maneira, eles podem questionar a cisão, tá? Então, é uma situação super complexa, bem diferente disso. A transformação é a mesma coisa, a legislação societária trata, mas a gente precisa entender que na transformação, a única coisa que acontece é a mudança do tipo societário. Então, deixa de ser SA, passa a ser limitada, deixa de ser limitada, passa a ser SA, deixa de ser simples, passa a ser limitada. Então, a pessoa jurídica, a unidade de negócio, ela sobrevive, ela continua sendo a mesma. Então, a gente não fala de sucessão na transformação. E por que não fala de sucessão na transformação? Porque eu não tenho ninguém assumindo a responsabilidade daquela empresa. Ela continua com a responsabilidade dela que ela sempre teve. Tá? Aquisição de estabelecimento, o Código Civil também trata. E a gente tem uma situação um pouco mais difícil, né? Um pouco menos claramente prevista do ponto de vista societário, do ponto de vista, né, do Código Civil, da legislação civil, para aquisição de ativos e aquisição de cotas. Lembrando que quando a gente fala de aquisição de ativos, se dentro desses ativos, se nesses ativos a gente está falando de aquisição de imóvel, aí a gente tem pacífico na jurisprudência, né, que o adquirente daquele imóvel, ele assume todas as obrigações, né? Obrigações relacionadas àquele imóvel, né? Porque a gente tem claro e pacífico na doutrina, na jurisprudência, que, por exemplo, se for um dano ambiental decorrente de desmatamento, de supressão de vegetação, o que quer que seja, a obrigação se considera próprio terreno, segue com o imóvel, aquela própria terreno sui generis, né, que segue com o imóvel, mas quem desmatou também continua responsável, né? E, em caso de contaminação, a jurisprudência também nem sempre foi assim, né? Mas hoje já se entende que a contaminação também segue o imóvel. Então, o adquirente ele assume a responsabilidade por descontaminar e essa obrigação ela é solidária com quem causou aquele dano ambiental, quem causou a contaminação. Na aquisição de cotas ou ações, ou seja, o que eu estou falando, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma pessoa jurídica, eu tenho sócios dela aqui, tá? E esses sócios vendem a participação dessa pessoa jurídica, tá? Para um terceiro. Então, eu deixo de ter ABC, eu passo a ter XYZ, por exemplo, tá? Mas, quem causou o dano? A pessoa jurídica?
pessoa jurídicazinha que está aqui de baixo, não tem que se falar em sucessão. Por quê? Porque aquela pessoa jurídica se mantém. Ela continua existindo, ela é a mesma pessoa jurídica, não mudou nada em relação a ela. Onde que vai mudar? Se por acaso a gente tiver que falar de desconsideração. E aí, se eu tiver que falar de desconsideração por conta de um dano ambiental causado pela empresa que foi vendida, né, que teve as suas cotas e suas ações vendidas, aí eu vou ter que lembrar dos elementos da responsabilidade que a gente falou lá atrás. Então, se for responsabilidade civil, eu tenho que comprovar nexo de causalidade. A partir do momento em que eu tenho um adquirente que adquiriu uma pessoa jurídica, que simplesmente que já tinha causado um dano ambiental, por exemplo, será que eu consigo configurar o nexo de causalidade disso? Vai depender do caso a caso, tá? Então, aí a gente vai ter sempre que voltar para aqueles elementos de responsabilidade que a gente tem muito claros, mas que a gente às vezes esquece que a gente precisa aplicar eles também quando a gente está falando de desconsideração da personalidade jurídica, que a gente precisa aplicar eles também quando a gente está falando de atribuição de responsabilidade de um para outro, tá? Aí, enfim, era só para complementar. Então, assim, a gente tem a legislação prevendo nesses pontinhos que estão em azul, mas a jurisprudência também ainda não é 100% pacífica, né? Ainda tem alguma divergência, mas, em regra geral, é isso que eu falei para vocês. E como, então, adquirentes e alienantes, né, podem se proteger? Se a gente está falando lá daquela aquisição, seja de ativos, de estabelecimento, de cotas, do que quer que seja. Como é que o adquirente e o alienante, porque é importante que o alienante também entenda isso, né? Porque ele pode continuar responsável, né? Eu vendi a minha pessoa jurídica, estou livre. Não necessariamente, porque você tinha o nexo de causalidade, pode eventualmente até se formado com você pelo ato que você praticou lá atrás. Então, você vai continuar, aquele sócio, por mais que ele tenha vendido a empresa, ele pode continuar responsável. Então, a gente tem que pensar que precisa, que tanto adquirente quanto alienante precisam entender esses riscos e precisam, de alguma maneira, se proteger desses riscos. E como é que eles podem fazer isso? Primeiro, de novo, conhecendo sempre muito bem seu negócio, conhecendo seus passivos ambientais, conhecendo sua empresa, sabendo quais são os riscos, qual é a atividade que ela causa, que melhorias ela precisa ter e precisava ter adotado e não adotou, né? Além disso, fazendo uma boa due diligence ambiental. E aí eu vou fazer um parêntese aqui. A due diligence ambiental, ela precisa ser jurídica e técnica. A gente é advogado. No outro dia eu fiz um vídeo no Instagram que foi super comentado pelos meus colegas advogados, porque eu tinha recebido um caso naquele dia que me tirou do sério, porque o consultor ambiental tinha dado uma tremenda de uma orientação super errada para o cliente. Né? E aí o cliente seguiu e estava com uma bomba no colo. Então, assim, quando a gente está falando de aquisição e a gente fala de uma boa due diligence, não adianta fazer só a fase 1, a due diligence técnica, não adianta. Assim como também não adianta fazer só uma due diligence jurídica, entendeu? Assim como não adianta só pegar e olhar os processos, que normalmente é o que se faz. Vamos ver se tem um passivo, vou fazer uma aquisição de uma empresa, poxa, puxa lá as certidões no judiciário para ver o que tem de passivo materializado, o que tem de processo contra essa empresa. Não é suficiente. Não é suficiente porque a análise jurídica ela está em conexão com a técnica, porque a gente precisa dizer quais são as consequências e os riscos jurídicos, às vezes, das práticas que são adotadas por aquela empresa, né? Antes da aquisição, depois da aquisição, a gente precisa avaliar os riscos, e é só com essa fotografia, né, de quais são os riscos daquela atividade, daquele empreendimento, que a gente pode, eventualmente, contemplar contratualmente isso. Né? E então, faz o seguinte, de uma boa due diligence ambiental, é uma estruturação da operação, tendo em conta os riscos ambientais existentes. O que isso vai afetar o contrato, vai afetar as garantias, vai afetar a decisão se você compra ou não compra, vai afetar o preço, vai afetar tudo, tá? Você precisa estruturar bem as garantias financeiras da sua operação, né? Então, eventualmente, pensar se é o caso de contratar um seguro ambiental, se é o caso de contratar um seguro, que a gente chama de seguro de R&W, né? Que é de Reps and Warranties, né? Que são as garantias e declarações da empresa. Então, isso tudo precisa ser considerado para, de alguma maneira, tentar proteger e blindar os adquirentes e os alienantes numa operação societária, tá? Era isso que eu queria falar. E aí a gente estou à disposição para qualquer tipo de pergunta.
A mensagem final que eu queria deixar para quem assessora a pessoa jurídica e para quem, eventualmente, tem uma pessoa jurídica que é um administrador ou que quer que seja, que tem pode ter algum tipo de passivo ambiental, a administração e os sócios precisam fazer as perguntas certas. Se não sabe quais são as perguntas certas, então pede ajuda para quem sabe quais são as perguntas certas. E mais que isso, a partir do momento que você tem as respostas para aquelas perguntas que você fez, não pode fingir que não viu. Precisa agir, entendeu? Então, precisa, de fato, tomar as providências necessárias. Só assim, o administrador, o sócio, ele pode ter algum tipo de segurança em relação à atuação ambiental e a evitar a afetação do seu patrimônio pessoal, quando a gente está tratando de discussão de matéria ambiental, tá? Era isso. Obrigado, Lu. Excelente a tua exposição. Eu queria fazer pequenos comentários, mas, na verdade, eu queria fazer umas perguntas, até pelo adiantado da hora. Vou aproveitar e fazer as perguntas aqui do Franco, que ele fez. Mas queria te fazer uma pergunta em relação ao que tu falaste especificamente, do alcance, da responsabilidade dos sócios. Como é que fica na questão das sociedades limitadas, né? Qual o alcance dessa responsabilidade ambiental, né? Especialmente no que tange a uma reparação pecuniária de um dano ambiental, né? Onde a sociedade limitada ela tem uma limitação de alcance da responsabilidade do sócio, né? E aproveitando aqui a pergunta do Franco, que ele perguntou ali quando é o caso da ação executiva fiscal em que o executado teria a pessoa física do executado, né, ele poderia ser transferida essa responsabilidade, se caberia ao executado ele alegar algum tipo de inexigibilidade daquele título executivo, considerando que ele não foi parte, né, na Constituição, ele não foi informado, né, ele não participou da constituição daquele próprio título. Se tu puder responder, comentar. Eu vou começar pela última, tá? Porque é mais fácil não lembrar. Então, gente, alegar eu sempre vou poder. Mas qual é o problema quando a gente já tem, do ponto de vista societário que eu tô falando só, tá? Qual é o problema quando a gente já tem um título, quando a gente já tem uma execução constituída? É que, quando a gente tá falando de operação societária, tá, gente? Eu tô falando só de operação societária aqui, tá? E só de aquisição, enfim, da empresa, incorporação, fusão, o que quer que seja. Quando a gente já tem um título, ele já tá contabilizado. Então, do ponto de vista, se a gente olhar simplesmente, exclusivamente para o ponto de vista societário daquele negócio, aquilo é uma obrigação, porque ela está contabilizada dentro do balanço da empresa. Então, não tem essa de não vir, entendeu? O adquirente, ele viu. Se ele fez uma boa avaliação, ele sabe que aquilo existe, porque aquilo já está contabilizado, está dentro do balanço. Então, nessa medida, se tornou uma obrigação, e por isso é que eu fiz a ressalva do título já está materializado, já está contabilizado, e a gente já está falando de uma execução fiscal que já está em curso e que já existiu. Aquilo já se tornou, a partir do momento em que ele já se tornou uma obrigação, aquilo é visto pelo adquirente. Então, ele se torna uma obrigação. E aí, o que a lei societária fala nas operações societárias é que existe a sucessão, entendeu? Então, não sei se ficou muito claro, Franco, mas E aí, claro que vai variar de caso a caso, tá? Eu estou falando, por exemplo, numa fusão, entendeu? Eu estou falando, por exemplo, numa incorporação, em que eu tenho uma lei societária que fala que a obrigação, o adquirente, ele vai suceder, tá? Quando eu não tenho essa lei, aí a coisa fica mais dúbia. E aí sim você vai sempre poder alegar sobre a Constituição, do débito e tal. Todas as alegações vão ser sempre muito válidas. Mas, se a gente olhar exclusivamente para a legislação societária, a partir do momento em que eu tenho um título constituído, a partir do momento que eu tenho uma execução em curso, que eu tenho o risco provável de perda, isso já está provisionado, já deveria estar provisionado no balanço, já deveria estar contemplado no balanço. Mas ele pergunta não só em relação às empresas adquirentes, né, o que vai fazer incorporação, mas em relação ao sócio, né, que em algum momento aí tu falaste
que é o patrimônio desse sócio poderia ser alcançado numa execução fiscal. Como que aconteceria isso? Ah, sim. Não, aconteceria só se você tivesse uma insuficiência, né? Imagino eu, tá? A gente teria só se você tivesse uma insuficiência total de recursos e se aquilo se configurar como um valor monetário e uma obrigação, entendeu? Agora, sim, claro, nesse caso, mais forte ainda, eu acho que a gente pode alegar fazer as alegações relacionadas à constituição do débito e a dizer que existe uma diferença entre a personalidade daquele que de fato praticou o ilícito, né, e que é, portanto, responsável pelo ilícito administrativo e a pessoa do sócio. Sociedade limitada. Sociedade limitada. Sociedade limitada e sociedade anônima, vamos lá, são tipos societários. A sociedade limitada é diferente de uma cooperativa, por exemplo, né? Na cooperativa, todos os sócios, eles são... o patrimônio deles, ele responde independentemente por toda a dívida da cooperativa, né? Eles são cooperados, eles estão ali sócios. Agora, quando você tem uma sociedade limitada ou até uma sociedade anônima, a legislação societária, ela protege. E aí vai na linha do que a gente falou lá, do que eu falei lá da própria lei de liberdade econômica, né? Que o que a lei de liberdade econômica incluiu no Código Civil? Ela disse que a alocação de patrimônio numa pessoa jurídica, ela é algo lícito para proteção contra riscos. A sociedade limitada difere da anônima em que sentido? A sociedade limitada, os sócios, eles são responsáveis pelo total do capital social até o momento em que esse capital é integralizado. O que é integralizado? Pago, né? Então, a subscrição do capital o sócio vira para a pessoa jurídica e fala assim, eu quero comprar 100 cotas suas que valem R$100. Significa que eu te pagarei R$100. A integralização do capital eu sócio, deposito na conta da sociedade os R$100. Até o momento em que todos os sócios da sociedade limitada fazem isso, transferem recursos para dentro da conta da sociedade, ou transferem bens, enfim, aí a gente vai entrar no direito societário. Mas a partir do momento em que eu tenho essa transferência, a responsabilidade do sócio, ele passa a ser limitada às suas cotas, ao valor das suas cotas, tá? Mas isso, gente, no mundo societário, no mundo dos direitos e obrigações. Quando a gente vai para o direito ambiental, a gente tem uma lei de legislação especial aí. A gente tem a 6938, a gente tem a lei de crimes ambientais, a gente tem um olhar diferente para essa responsabilidade. E que olhar é esse? A gente tem a descrição de que é a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, de que eu vou ignorar a suficiência patrimonial, ignorar que o sócio já contribuiu para o capital no limite do valor dele. Eu vou ignorar tudo isso, eu vou desconsiderar aquela personalidade jurídica. Por quê? Porque aquela pessoa jurídica ela não é capaz de suprir as obrigações dela. Para isso que serve a desconsideração da personalidade jurídica, para justamente afetar o patrimônio dos sócios em casos excepcionalíssimos. Tanto que, né, no Código Civil, ou seja, para as obrigações normais da vida do dia a dia da pessoa jurídica, eu só vou fazer isso quando eu tiver confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial? Quando o sócio paga a conta pessoal pela pessoa jurídica, né, compra um carro que, na verdade, é para uso pessoal da esposa dele, mas quem pagou mesmo foi a pessoa jurídica. Quando eu tenho confusão patrimonial, tá? Ou quando eu tenho abuso da personalidade jurídica, que eventualmente, aí tem as hipóteses lá do Código Civil, que até hoje está muito mais detalhado, mas enfim, que eu tenho um abuso, ou seja, eu vou praticar alguma coisa, eu vou praticar algo que eu sei que eu não poderia, que eu sei que é um ilícito, mas eu vou praticar pela pessoa jurídica só para eu poder me afastar desse ilícito. Isso é o abuso da personalidade jurídica. Nas obrigações normais, só nessas hipóteses eu posso ter desconsideração da personalidade jurídica. Só que o que a nossa lei ambiental falou? A nossa lei ambiental disse que eu posso desconsiderar sempre que a personalidade jurídica for considerada um obstáculo para a reparação do dano ambiental. Isso foi o que a nossa lei disse. Então, nessa medida, independente de se é limitada, se é SA, que a responsabilidade do sócio, do acionista na SA, ainda é menor, porque quando a gente está falando da responsabilidade do acionista numa sociedade anônima,
O que a legislação fala é o acionista ele só é responsável pela integralização das suas ações, das ações que ele subscreveu. Ele não é responsável em hipótese alguma, ainda se outro sócio não integralizou, se outro sócio não pagou, não interessa. O acionista ele só responde pela integralização das suas ações. A partir desse momento que ele integralizou, deu o dinheiro dele para a sociedade, para pegar com isso as ações, a responsabilidade dele cessa ali. Isso é o que a LDSA diz. Mas isso não funciona para responsabilidade ambiental, para dano ambiental, principalmente, entendeu? Porque a gente tem uma lei que é especial. Tá bem. Ou seja, não se associem inadvertidamente, né? É isso. Contratem um de nós aqui, né? Contratem um bom advogado sempre antes de se associar, é isso. Deixa eu te fazer, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta sobre... que ele envolve um pouco da responsabilidade civil, penal, administrativa, mas é um foco até num tema que eu tenho estudado bastante, que é a responsabilidade administrativa, ambiental, e com a lei de introdução das normas do direito brasileiro, né, que estabeleceu lá no artigo 26 a possibilidade de firmatura de termos de compromisso, né, para solucionar alguma controvérsia, alguma questão e tudo mais. Recentemente, a gente teve até um artigo que eu tenho pronto para próxima publicação, a Vale, num dos casos lá dos acidentes de Minas Gerais, ela utilizou desse expediente junto ao IBAMA, né, isso é de conhecimento público, e firmou um termo de compromisso para encerrar um processo, ou todos os processos ambientais de auto de infração junto ao IBAMA, ainda que a Vale considerasse que a sua argumentação fática, técnica e jurídica fosse consistente o suficiente para derrubar os autos de infração, mas ela preferiu, né, por uma questão de imagem, por uma questão de acabar com o processo, e também por uma questão que me parece muito estratégica, que é a realização desses acordos, esses compromissos, que acabam por isentar a responsabilidade da empresa. Nesses termos de compromisso, a empresa tem claramente, né, uma isenção de responsabilidade administrativa, né, falando. Quando há, dentro do processo administrativo ambiental, qualquer tipo de acordo, seja conciliação, seja a conversão da multa, seja parcelamento, seja pagamento antecipado, todos esses tipos de antecipação de resultado, eles geram, tecnicamente, um julgamento do auto de infração, ou deveriam gerar um julgamento do auto de infração que declara a assunção da responsabilidade administrativa, que isso aí afetaria no futuro essa empresa num caso de outra infração por uma reincidência que duplicaria e triplicaria o valor da multa. Como tu é digamos assim, uma entusiasta, né, de outros meios de solução alternativa de conflitos, de mediação e tudo mais, eu queria, e como isso aí também tem a ver com a questão da responsabilidade ambiental das empresas, eu gostaria de ouvir tua opinião, porque eu acho, e isso aí é até um caminho que eu estou indo na direção da minha tese de doutorado, né? Só que vejo como uma solução muito interessante, porque no penal a gente tem a alternativa da transação penal, da suspensão condicional do processo, que isenta a responsabilidade penal para um tipo para o crime daquela condição estabelecida na lei penal. Na administrativa, a gente não tinha essa possibilidade, e está vendo isso dentro dos termos de compromisso. Só que vendo isso para grandes empresas, com advogados que fazem um trabalho nesse sentido, e para ações, demandas milionárias, né? Os termos esse termo de compromisso firmado com o IBAMA foi de 250 milhões de reais.
Então, eu queria saber a tua opinião, né? Como é que consegue passar dar esse passo, digamos assim, de certos empresas, interesses que são, de certa forma, privilegiados, para isso alcançar as demais empresas e todos os outros envolvidos? Nossa, ele tá falando da tese de doutorado dele, ele quer que eu emita a minha opinião aqui, assim, né? Mas tudo bem. Não, é só porque eu queria, desculpe se te dei uma bola nas costas, mas só mais pela questão da tua, eu sei que do teu interesse pela questão da resolução alternativa, da mediação, né? Mas justamente por isso, porque eu defendo particularmente, né? Que, claro, não estamos falando de responsabilidade civil, que é a reparação do dano, mas na esfera penal a gente tem essa tirada, vamos dizer assim, da responsabilidade num caso específico. E na responsabilidade administrativa, não. Né? E a gente tem vários, e tu deve acompanhar, a Camila, né, a Tatiana, todo mundo, o Franco aí já viram. A pessoa, não, a empresa, eu vou pagar a multa porque eu encerro o processo, né? E aí todo mundo, que bom, paguei a multa e encerrei o processo. E aí, quando tu vê, isso aí gera um passivo para a empresa, porque lá para o órgão ambiental isso aí gera um julgamento, né? Ou na maioria dos órgãos ambientais, tem uns que tem, não é que não tem entendimento, eles não têm um processo adequado, mas aí tem uma sanção lá pendurada. E a pessoa, quando vê, vai gerar uma situação que se perpetua na empresa, né? E fora a A reincidência, né? responsabilidade. Fora a reincidência, né? Isso, Que exatamente. ainda tem a discussão da reincidência. Bom, brincadeiras à parte, eu vou falar o que eu penso de bate-pronto, tá? Você sabe que eu sou uma entusiasta da mediação, do uso da mediação para a solução de conflitos ambientais. Na verdade, eu sou uma entusiasta de soluções negociadas de forma geral. E por quê? Porque há 17 anos eu trabalho com negociação. Né? Há 17 anos eu trabalho com fusões e aquisições, há 17 anos eu trabalho com M&A, eu trabalho com contratos, além de trabalhar com ambiental. Então, o processo nunca foi a minha praia, né? O processo judicial, principalmente, nunca foi a minha praia. E eu sempre tive a crença de que daquele dito popular, o combinado não é caro, né? Então, assim, eu sempre acho que as soluções negociadas, elas são melhores e podem trazer um resultado muito melhor, inclusive para o meio ambiente, por ser mais célere, por poder endereçar de fato as questões que são afetas às partes, por poder ir além do que eventualmente o processo pode contemplar, porque o processo você só leva para o processo o que você consegue provar. A gente sabe que é assim que funciona. Uma solução negociada, não necessariamente. Eu posso ir além do que eu consigo provar. Eu posso ir de fato ao cerne da questão. Então, eu sou absolutamente uma entusiasta de soluções negociadas. O termo de compromisso entra para mim nesse meio, na minha visão, tá? Entra nesse bolo, sim. E claro que é essencial que quando você está falando, né, de um acordo para encerrar a responsabilidade administrativa, para encerrar uma discussão e um conflito que é sancionatório, o foco tem que estar na solução desse conflito. E não no fato de que era uma sanção, ou de que foi um ilícito, ou de que foi um crime, ou que foi qualquer coisa. Então, a gente tem um termo de compromisso, né, que não encerre o processo administrativo é uma aberração na minha visão, porque o acordo ele serve para resolver um conflito. A origem desse conflito pouco importa. Né? A origem desse conflito foi uma sanção, sim, mas ele é um conflito. E que conflito é esse? Entre quem? Entre a autoridade administrativa e o empreendedor. Entre a autoridade administrativa, o empreendedor e a comunidade. Podem ter várias partes, né, envolvidas nessa solução de conflito. Então, assim, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que assim, a gente está falando de grandes empresas que conseguiram colocar esse tipo de termo dentro dos acordos. Será que isso em algum momento vai se expandir para o pequeno empreendedor, para a média empresa? Eu acho que sim, porque eu acho que tem que ser assim. E eu acho que essas médias empresas e pequenas empresas, elas também precisam buscar, inclusive, esses precedentes. Né? E de alguma maneira, firmar esses acordos
desde que esses acordos encerrem, sim, o processo administrativo, porque não faz sentido. Né? Não faz sentido. E é isso, bem o que você falou. Eu trabalhei por muito tempo em grandes escritórios, então trabalhei com grandes empresas, né? Hoje eu tenho meu escritório, então eu vejo o dia a dia que você está falando. Na verdade, eu já vejo há algum tempo, mas eu vejo muito o dia a dia que você está falando. Então, o cliente vira para você assim: eu paguei. Pagou por quê? Paguei porque eu queria resolver, era 10 mil reais a multa. Às vezes a multa é até baixa, né? A primeira multa que vem é até baixa. E aí depois ele continuou com aquele ilícito e vem uma de 5 vezes isso, porque ele continuou e tem uma reincidência. Então, eu acho que cada vez mais o que a gente precisa fazer, e eu acho que esse tipo de canal como o teu, Burma, ele é muito importante porque a gente precisa levar conhecimento para as pessoas, sabe? Eu acho que a gente precisa levar informação e conhecimento para as pessoas. Então, sim, os termos de compromisso existem e podem ser utilizados. Não faz sentido você firmar um termo de compromisso ou negociação nenhuma ou acordo nenhum para solucionar um conflito que é sancionatório, que tem uma origem de sanção, mas é um conflito, que não extinga esse processo, né? Então, enfim, eu penso assim, é o que agora eu consigo pensar nesse Não, momento. obrigado. Obrigado. Não, a grande questão é justamente essa. Eu quis te ouvir justamente por isso, porque a gente fica muito a tríplice responsabilidade ambiental, ela tem um lado positivo, né, de alcance, né, de busca de atendimento a todos os setores, mas, por outro lado, né, ela tem um lado talvez um pouco que prejudique, né, um pouco o alcance das soluções, né? Porque a gente fica muito preocupado na punição, na sanção, e muitas vezes esquece da reparação, né? Da recomposição, do dano ambiental. E que Então, devia ser o principal, né? exatamente, esse é o principal. Então, acho que, claro que a gente sabe que os órgãos ambientais, né, têm dificuldade de caixa, né, usam isso com certa bengala para poder implementar os seus programas e tudo mais, né, as sanções pecuniárias, mas a gente teria que evoluir um pouquinho nisso, e é isso que eu estou tentando pensar, né, mais como uma alternativa, né, digamos assim, de isonomia entre as partes, né? Não que não fique só para quem pode, mas para todos, né? Enfim. Bem, Lu, muito obrigado, né? Quero ler. ainda vai um tempinho. A da tese, né? O artigo em breve deve sair. Obrigado. Mas eu queria te agradecer, né? A tua disponibilidade, né? A tua brilhante exposição, teu tempo de poder aqui trazer para a gente, né? E gerar conteúdo, né? Como tu mesmo disse, eu acho que a grande importância disso tudo, né, é a gente gerar conteúdo com pessoas que tenham experiência, né, tenham qualificação, né, e possam trazer para a gente esse trabalho aqui para a gente refletir também, né, e poder levar uma assessoria, um conteúdo mais qualificado para os nossos clientes, para os nossos colegas, né, para os consultores técnicos, né, a gente poder trabalhar em conjunto, porque nessa área ambiental a gente sempre tem que trabalhar em conjunto. Então, fica meu agradecimento, né, a Sandra, a Tatiana, a Camila, que estão ainda aqui, né, e o Franco, e a todos que estiveram participando aqui também. E depois eu te passo aí para todos também o link do YouTube para ficar disponível esse nosso bate-papo aqui, tá bom, Lu? Tá ótimo, eu agradeço. E acho que eu tô no mudo. Não, estou te ouvindo. Tá. Então apareceu para mim aqui, you are muted. Eu falei, ué, será que ninguém tá me ouvindo? Bom, queria te agradecer, Burma, essa parceria. A gente já fez algumas, é sempre um prazer conversar com você, enfim, te ouvir também, te escuto sempre. O sotaque gaúcho, no outro dia estava você e Fernanda falando, e eu, assim, só encantada. Além do vasto conteúdo, ainda tem esse sotaque fofíssimo que eu adoro de ouvir.
Mas muito bom conversar com você e muito bom. E obrigada a todo mundo que está aqui até agora, né? E que participou, enfim. Muito obrigada. A gente está aí, a Então, tá gente está bom. à disposição, gente. O que vocês precisarem, a É gente isso aí. vai falando. Tem os canais da Luciana e tem o Instagram dela, que ela tem ali e está também gerando bastante conteúdo ali para vocês falarem com ela. Tá bom? Muito obrigado, então, e daqui a alguns dias, esse prazo está sendo em aproximadamente 15 dias, sempre na segunda-feira a gente faz um novo evento, também de um assunto relevante, né? Já tem um pré-agendamento, mas ali depois, na sequência, eu vou divulgando para todos vocês, tá bom? Obrigado, tchau, boa noite e até mais. Ah, obrigada. Até mais.